Hoje nós vamos continuar essa temática dos números quânticos, mas também, como eu tenho dito, antes de nós adentrarmos, né, sobre os números quânticos e tentar entender os principais conceitos, né, nós temos que também ter base em algumas questões que a mecânica quântica, né, que está correlacionada com os números quânticos, nos dá, né? Outro princípio, né, que foi bastante conhecido hoje em dia da mecânica quântica é o princípio da incerteza de Heisenberg. Esse princípio, gente, ele simplesmente diz o seguinte: você não pode conhecer simultaneamente a incerteza da posição do elétron simultaneamente e a incerteza associada à quantidade de movimento. A quantidade de movimento, gente, é igual a massa vezes o volume, tá bem? Então, o que ele está dizendo aqui, praticamente? Ou você conhece com muita certeza a posição, mas não poderá conhecer com muita certeza o momento. Essas duas grandezas são inversamente proporcionais, tá bem? Então, ela é uma inequação, né? O Heisenberg lançou essa ideia. O Heisenberg, na realidade, ele foi um dos pais da mecânica quântica também. Ele que lançou as bases, né? Mecânica quântica como se conhece hoje. Mas assim, ele lançou essa inequação aqui também, que correlaciona e diz o seguinte: que essa grandeza é inversamente proporcional a essa outra grandeza. Então, ela está dizendo o seguinte: se eu conheço com muita certeza a incerteza associada à posição de uma partícula quântica, eu irei conhecer com pouca certeza a incerteza associada à quantidade de movimento. Então, é maior ou igual a H, que é a constante de Planck, sobre 2π. Aqui é uma outra forma, né? Seria H cortado. H cortado é uma forma que os físicos se utilizam para trabalhar com esse valor aqui, ó, que é H sobre 2π. Tá bem? Então, assim, o que é que você precisa saber desse princípio? Se eu conheço a incerteza da posição de uma partícula atômica, eu conhecerei pouco sobre a incerteza da quantidade de movimento dela. Se eu conheço com muita certeza a incerteza da quantidade de movimento de uma partícula atômica, né, e quântica, logicamente, eu conhecerei com pouca certeza a sua posição. Ou seja, eu não consigo, se eu tenho duas propriedades, se diz assim na mecânica quântica, se eu tenho duas propriedades, eu não consigo conhecer as duas simultaneamente com muita certeza. Ou eu conheço um pouco sobre uma, né, e sobre a segunda eu conhecerei com pouca certeza. Esse é o enunciado do princípio da incerteza. No ensino médio se resume a isso. Porém, no ensino superior, né, como eu tenho dito, se vocês fizerem cursos, né, em universidades de prestígio, vocês vão estudar esse princípio, né, com uma certa profundidade. Então vamos lá resolver questões. Então, sobre o princípio da incerteza de Heisenberg, assinale a alternativa correta. De acordo com esse princípio, não é possível saber com certeza se o gato de Schrödinger encontra-se vivo ou morto antes de a caixa ser aberta. O gato de Schrödinger também é um princípio, não um princípio, é um exemplo, gente. Eu vou explicar mais para frente, mas para essa questão a gente pode resumir o seguinte: é um princípio que explica esse princípio da incerteza. O gato de Schrödinger é um exemplo, né? Uma analogia que esse cientista Evan Schrödinger ele criou. Então não seria essa alternativa aqui não, hein? De acordo com esse princípio, não é possível que se meça simultaneamente e com total precisão a quantidade, a posição e a quantidade de movimento de algum objeto quântico. Então eu colocaria aqui letra B, né? Correto, né? A
gente não consegue conhecer simultaneamente essas duas incertezas, né? A posição da partícula e a quantidade de movimento. De acordo com esse princípio, não é possível medir com total precisão, né, a grandeza de uma posição de uma partícula quântica, né? Eu posso medir com precisão, muita precisão, a posição de uma partícula quântica. Só que se eu conheço o ΔX, se eu conheço muito sobre o ΔX, que é a posição, eu vou conhecer muito pouco sobre o ΔQ. Tá bem? De acordo com esse princípio, não é possível medir com total precisão a grandeza de uma quantidade de movimento de uma partícula quântica. Eu posso medir sim a quantidade de movimento, só que quando eu for medir o ΔX, que é a quantidade de incerteza associado à posição do elétron, eu vou conhecer pouco. Tá, ok? Então o princípio da incerteza de Heisenberg se resume a isso. Só uma informação, esse Heisenberg aqui, ele é alemão, hein? Só para quem tiver curiosidade de procurar sobre ele. Ele quase que, juntamente com outros cientistas, né, na Alemanha, eles desenvolveram uma bomba atômica, e iriam desenvolver uma bomba atômica para o Führer, né, que é o Adolf Hitler. Então quem tiver curiosidade, ele era nazista, né? Eu não sei se ele era militante, né, nazista, mas ele era um nazista, cientista nazista. Também na Alemanha, nessa época, gente, a Alemanha era um dos centros mundiais de pesquisas na área de partículas, né? Então o Heisenberg é um dos pais, né? Graças a Deus que ele não conseguiu entregar essa bomba atômica ao Hitler, né? Então, segundo, de acordo com o princípio da incerteza, é impossível obter medidas quânticas, né, com total precisão. Desse modo, podemos afirmar que essa impossibilidade dos pontos teria aqui, ó, tá faltando. Deve-se, aí letra A, deve-se à capacidade técnica de quem realiza a medida. Olha, só uma coisa. Nós já estudamos a questão da dualidade onda-partícula, né, do de Broglie. A questão na mecânica quântica de você ter imprecisões em duas medidas tomadas ao mesmo tempo é justamente, dizem os mecânicos quânticos, né, os físicos quânticos dizem que é por causa do princípio de Broglie, que ele enunciou, né, que toda partícula pode ser, tem um caráter de onda e partícula, ou seja, um corpo ele pode se comportar como onda ou como partícula. Isso vai depender da situação, né? Então isso leva ao princípio da incerteza de Heisenberg, essa imprecisão, né? É só uma informação a mais. Então, capacidade técnica de quem realiza a medida, não. O princípio da incerteza não é decorrência disso, né? Deve-se principalmente à quantidade de instrumentos. Também instrumentos não é, não. Deve-se exclusivamente à natureza dos sistemas quânticos, que ora se comportam como partícula ou ora como onda, né? Então, letra C. Deve-se à presença de ruídos externos. Ruídos não tem nada a ver com ruídos não. Deve-se à tecnologia dos aparelhos de medida, que ainda não é também não. O princípio da incerteza vamos dizer, uma decorrência, né, dessa propriedade onda-partícula, das partículas atômicas e também partículas, né, de modo geral. Aí, terceiro, segundo o princípio da incerteza de Heisenberg, ao conhecermos com total precisão a medida de posição de uma partícula, aí perde-se parcialmente a precisão na medida da quantidade de movimento dessa mesma partícula. Se eu conheço totalmente a precisão, eu conheço ΔX. Será que eu vou conhecer com muita precisão o ΔQ? Não, né? Então, perde-se parcialmente? Não, né? Eu perco completamente. Então, onde tiver parcialmente, você já descarta. Perde parcialmente a precisão na medida da quantidade de movimento, ΔQ. Eu perco completamente. Se eu conheço muito ΔX, eu vou conhecer pouquíssimo ΔQ. Se eu conheço muita posição de uma partícula quântica, eu vou conhecer muito pouco sobre, completamente nada, sobre a quantidade de movimento da mesma. Tá bem?
Então, ó, perde-se parcialmente a precisão na medida de energia, também não, parcialmente não. Perde-se completamente a precisão na medida de energia dessa partícula. Vamos ver, né? Essa aqui pode ser, mas vamos analisar. Perde-se completamente a precisão na medida da quantidade de movimento dessa partícula. Então, letra D, hein? Ainda é possível medir simultaneamente e com total precisão a quantidade de movimento dessa partícula. Também não. Essa letra C eu fiquei na dúvida, sabe? Porque alguns livros do ensino médio enunciam que o princípio da incerteza de Heisenberg também pode ser enunciado o seguinte: se eu conhecer muito a energia de um sistema quântico, eu conheço muito pouco sobre o tempo. Mas eu achei tão estranho isso aí. Vamos continuar com o nosso ΔQ e ΔX. Se eu conheço muito sobre a quantidade de movimento de uma partícula quântica, eu conheço muito pouco sobre a sua posição. Se eu conheço muito sobre a posição de uma partícula quântica, eu conheço muito pouco sobre a sua quantidade de movimento. Veja, isso é um exercício numérico que nós vamos resolver a partir de agora. É um exercício mais para nós vermos a questão, né? Tem um elétron aqui. Esse elétron, vamos utilizar o modelo atômico de Bohr. Não é o modelo atômico atual, né? Vocês sabem que o modelo atômico atual é o modelo da partícula onda, que é obtido por meio da resolução de funções de onda, né? Que eu já disse, as funções de onda do Schrödinger. Então, esse modelo é bom para ilustrar só a questão dessa incerteza, né? Então, vamos lá. Veja, ele dá a velocidade de um elétron aí, né? Ele diz que a velocidade de um elétron é um experimento. Então, ó, o V é igual a 2,0 vezes 10 a sexta metros por segundo. Tá bem? A precisão ele dá é 10%. Aí ele pergunta qual é a incerteza na posição medida para esse elétron, sendo que sua massa é igual a 9,1 vezes 10 a menos 31 quilogramas. Aí ele manda você adotar 3,14 e ele dá a medida do raio aqui, que seria essa distância, né, do núcleo até a eletrosfera, né? Então vamos calcular a quantidade de movimento, né? Quantidade de movimento, né? Deixa eu apagar aqui. Deixa eu pegar agora aqui. Pronto. Ó, a quantidade de movimento que ela é igual a m vezes v, tá bem? Que é a massa 9,1 vezes 10 a menos 31 quilogramas, vezes que é a velocidade 2,0 vezes 10 a sexta metros por segundo, tá bem? Isso aí, ó, gente, tem que calcular, hein? Vamos colocar aqui, ó. Você vai ter que pegar seus conhecimentos de matemática e fazer. Então, ó, isso aqui são notações científicas. Eu multiplico isso por isso. Então, isso aqui vai dar 18, né? Ó, 2 vezes 1 dá 2. Eu tô fazendo direto. Aí 2 vezes 9 dá 18. Tem uma casa aqui e anda. Uma casa, porque eu vou andar uma casa aqui embaixo, da direita para a esquerda. Se tivesse duas casas aqui depois da vírgula, eu ia andar o quê? Duas casas. Se tivesse três casas e assim por diante. Então, ó, isso vai ser a quantidade de movimento, vai estar associada a 18,2. Aí agora eu vou resolver as potências. Então, ó, potência de mesma base, aqui é 10 e aqui é 10. Uma multiplicação, né? Repete a base. E somos expoentes, né? Menos 31 mais 6.
o expoente aqui é 31, menos 31 e aqui é 6. Então isso aqui vai dar 18,2 vezes, aí isso aqui, ó, eu tô devendo R$31 e pago 6, sobra quanto? 25, né? Mas é 25 de troco ou de dívida? Dívida. Então dívida a gente representa por menos. Aí a unidade aqui seria quilograma por metro por segundo. Mas ó, no ensino médio a gente, nesses cálculos assim numéricos, a gente não se atenta muito não, essas questões de escrever a unidade o tempo todo, hein? Aí veja, deixa eu ver aqui. Pronto, eu já sei a quantidade de movimento. Vamos calcular agora o ΔQ, né? ΔQ é a incerteza. A quantidade de movimento é essa, mas a incerteza associada a isso. Aí seria, ó, 18,2 vezes 10 a menos 25. Só uma coisa, eu posso transformar ainda em notação científica isso aqui, né? Veja, notação científica é um número menor do que 10 e maior ou igual a 1. Então eu vou passar essa vírgula para cá. Então vai ficar maior ou igual a 1. Eu disse menor, não foi? Mas maior ou igual a 1. Então essa vírgula vai vir para cá. Como ela vai vir para cá, eu tenho que tirar um valor daqui. Então vai ficar 10 a menos 24. Bem? Aí a quantidade de movimento vai ser o que? A incerteza. A incerteza é quanto? 10%, né? Ele dá na questão aí. Show. Pronto. Ele fala na questão aí, né? Que é 10%. 10%, só para aqueles que não sabem, é igual a 10 sobre 100. Tá bem? Aí 10 sobre 100 é igual a 0,1. Então vou multiplicar isso aqui por 0,1. Preciso fazer essas contas todinha aqui? Não. Ó, eu reescrevo isso aqui, 1,85 vezes 10 a menos 24 vezes 10%. Ó, 0,1 eu não consigo representar em notação científica, não consigo. Vai ficar 1 vezes 10 a menos elevado a menos 1, tá bem? 1 vezes 10 elevado a menos 1, tá bem? Aí vai ficar 1 aqui vezes 10 a menos 1. E isso aqui, ó, igual 1,85 vezes 10 a menos 25. Tá bem? Seria esse o valor, né, da incerteza, que é alto, hein? Vê? O valor da incerteza é alto assim em termos, porque veja só, a inicial, né, o valor inicial é um valor considerável, né? A incerteza é muito alto, praticamente é o valor todinho. Aí ele quer que você calcule agora o que? Ele quer que você calcule. Vamos anotar esse resultado, hein? Deixa eu pegar a borracha aqui. Um pouquinho de conta, mas a gente tem que fazer, né? Para conhecer. Deixa eu apagar aqui. Ok. Demora um pouquinho. Se você quiser adiantar o vídeo aí. Pronto. Então, ó, agora a gente vai calcular. Se a gente já tem a incerteza, né? Ó, a gente lembra da fórmula ΔX, que é a incerteza da posição, vezes ΔQ maior ou igual V. Eu vou utilizar essa fórmula aqui, ó, H sobre 4π. Tá bem? É outra forma, né, de escrever o princípio da incerteza. Ó, eu quero calcular o ΔX, né? Deixa eu pegar a borracha aqui. Eu quero saber o ΔX.
Então, mas eu já sei o delta aqui, que é de certeza aqui. 1,85 vezes 10 a menos 25. Tá bem? Aí maior, igual. Aí veja, a gente vai pegar a constante de Planck. A constante de Planck era para ter colocado aqui, ó, H é 6,6 vezes 10 a menos 34 joules por segundo. É bem tranquilo. 6,6 vezes 10 a menos 34. Aí 4 vezes π. Qual o valor de π? 3,14. Deixa eu apagar esse valor aqui. Agora veja, como é que eu vou resolver esse trambolho de conta, né? Nesse caso aqui, eu vou recorrer à calculadora, porque senão vai ficar muito enfadonho, tá bem? Mas assim, também estou recorrendo à calculadora porque é uma questão que é difícil ser cobrado isso no Enem ou no vestibular. É difícil como é cobrado em vestibular, mas o conceito, se você domina ou não. Tá bem? Então deixa eu calcular aqui. 6,6 vezes 10 a menos 34 dividido, né, por 4 vezes 3,14, né, que é o valor de π. Então, ó, é essa conta todinha, e veja, então delta x 1,85 vezes 10 a menos 25 maior ou igual a 5,3 vezes 10 a menos 35. Ó, esse valor aqui não está multiplicando, ele vai passar a dividir aqui. Então a delta x vai ser maior ou igual a 5,3 vezes 10 a menos 35 dividido por 1,85 vezes 10 a menos 25. Então, dividido por 1,85, né? Menos elevado a menos 25. Então, o valor de delta x, que é a incerteza, ele é maior ou igual a 2,8, né? Vezes 10 elevado a menos 10 metros. Veja que, ó, a incerteza, esse é o valor da incerteza, né? É interessante, sabe por quê? O raio vale quanto? 5,3 vezes 10 a menos 11 metros. Ou a incerteza, 2,8 vezes 10 a elevado a menos 10 metros. Isso aqui é só para demonstrar que a incerteza é muito grande. Demonstrou que eu conheço muito bem o momento da partícula quântica, mas quando eu vou medir a posição dela, eu tenho uma incerteza também grande, né, considerável, tá bem? Então, assim, é outra maneira, né? Então, era isso que eu tinha para demonstrar por hoje.